Olá! Hoje a gente vai falar sobre cultura na Roma Antiga. Então já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal que esse vídeo tá riquíssimo de cultura histórica para vocês. Vem comigo, vem história! A religião dos romanos no início era politeísta e eles tinham alguns deuses bem específicos como Vulcano, mas a convivência com outros povos fez eles assimilarem a crença em outros deuses, como por exemplo alguns deuses gregos como Zeus, que na cultura romana se chamava Júpiter. Eles também acabaram assimilando deuses de outros povos, inclusive do Egito Antigo, como Osíris e Ísis. Vai ser só bem mais para frente, com o surgimento do cristianismo, durante o momento então do Império Romano, em que essa religião se expande, é que Roma vai acabar se tornando de maioria cristã. A família romana tinha uma concepção um pouco diferente da atual. Era composta, sim, por pai, mãe e filhos, mas também escravos, ex-escravos, que eram os escravos libertos, e a propriedade. E era muito comum que os filhos quisessem conquistar a sua própria autonomia, a sua própria vida. Nas famílias ricas, o casamento era arranjado pelos pais dos noivos, e os motivos eram normalmente aumentar o patrimônio dessas famílias. Mas na Roma Antiga existia a separação já, e tanto homem quanto mulher podiam pedir a separação. As crianças de famílias ricas, quando nasciam, eram cuidadas por uma nutriz, uma pessoa que amamentava essa criança e também era responsável pela educação dessa criança, junto com um pedagogo, que era tipo um tutor naquela época. Ele também era chamado de nutridor. Essas pessoas eram responsáveis pela boa formação das crianças e adolescentes dos mais ricos de Roma. Dentro da literatura, os romanos produziram inúmeras obras. Nós temos livros de histórias, romances, peças de teatro, cartas, tratados filosóficos e inclusive poesias. Um dos textos mais famosos é a Eneida, escrita por Virgílio. Os romanos também escreveram sobre sua história, e um dos historiadores mais famosos romanos foi Tito Livio. Dentro da cultura romana, era muito comum o entretenimento, e os romanos eram muito bons nisso. Existiam os banhos públicos, também conhecido como termas, que eram espaços imensos. Pensa como se fosse um clube hoje com várias piscinas? Pois é, só que as termas romanas tinham várias piscinas com água quente, fria e morna, que as águas quentes eram esquentadas em caldeiras e passadas por tubulação até chegar a essas piscinas. Dentro desses banhos públicos, a gente ainda tinha até biblioteca, áreas abertas com árvores, então era um local bem bonito. E como não existia maiô, biquíni nem sunga nessa época, eram usados homens e mulheres em horários diferentes às termas. Existiam também as corridas de bigas e quadrigas, que são como se fossem carruagens puxadas por 2 ou 4 cavalos, em que os romanos apostavam. Sim, já tinha aposta. Também haviam espetáculos de teatro e as famosas lutas de gladiadores, que eram escravizados, que eram obrigados a lutar entre si até a morte para entreter os romanos. O mais famoso local que ocorriam as peças de teatros e as lutas de gladiadores é o famoso Coliseu, que era um anfiteatro incrível. Ele tinha uma infraestrutura magnífica para o período. Ele tinha todo um tablado de madeira coberto por areia e embaixo toda uma infraestrutura de salas, como se fossem camarins, alçapão para subir animais e subir pessoas para fazer o espetáculo. Então era uma infraestrutura maravilhosa.
E, inclusive, dizem, não se sabe se é verdade, que uma vez, para encenar uma batalha naval, eles conseguiram encher o Coliseu de água. A maioria da população romana não recebia nenhum tipo de educação, porque não existiam escolas públicas nesse período. Então, a maioria da população era analfabeta. Existiam, porém, escolas privadas e somente crianças que não eram tão pobres assim e que não precisavam trabalhar para ajudar a família é que conseguiam frequentar essas escolas. Já as crianças de família rica conseguiam frequentar essas escolas. Essas escolas eram chamadas de escolas elementares, que recebiam crianças a partir dos 7 anos. E lá eles aprendiam a ler, escrever e fazer cálculos. Aos 12 anos, as meninas paravam de estudar e já estavam aptas, segundo a sociedade romana, a se casarem. Sim, super cedo. Essa ideia de adolescência é extremamente recente na nossa sociedade, na história do mundo, tá? A partir dos 12 anos, elas aprendiam com as outras mulheres das famílias as tarefas domésticas, como fiar, cozinhar, tecer, etc. Se a menina fosse de família rica, seriam os escravos que cuidariam dessas tarefas e ela não precisaria aprender. Já os meninos de família rica continuavam os seus estudos e a partir daí eles iriam aprofundar esses estudos, lendo grandes literários, grandes historiadores, eles iriam ler tratados filosóficos, entre outras coisas. Com 16 anos, se o pai achasse que o garoto estava apto, ele poderia ingressar na vida pública ou mesmo entrar para a vida militar de Roma. Com 26 anos, essa pessoa, esse cara, né, já adulto, poderia se candidatar a alguma magistratura romana. Já os meninos mais pobres que conseguiam frequentar a escola, eles normalmente paravam de frequentar a escola com 12 anos de idade. Porque a partir daí se iniciava o aprendizado de ofícios manuais, como, por exemplo, o de marceneiro, carpinteiro, ferreiro, etc. A língua que se falava em Roma era o latim, que, por causa das conquistas imensas, inúmeras conquistas romanas, vai acabar influenciando outras línguas na Europa. Então, o latim vai acabar se misturando com as línguas originárias dos povos que Roma conquistou e vai criando, então, ao longo do tempo, as línguas que hoje a gente conhece, como, por exemplo, o português, o francês, o espanhol e, inclusive, o italiano. Então, o latim ele vai influenciar muitas línguas e não só essas, mas essas que têm principalmente a base do latim bem forte. E a gente precisa lembrar que as línguas são vivas, elas mudam ao longo do tempo, elas mudam e sofrem a influência da cultura e de outras culturas que esses povos entram em contato. Então é natural que ao longo do tempo as línguas vão se alterando e é por isso que hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não fala o mesmo português que de Portugal e que não falamos mais nem o mesmo português que falávamos há 100 anos atrás e provavelmente daqui a 100 anos falaremos um português diferente. Então é assim mesmo, mas é muito interessante a gente olhar e ver a influência do latim nessas línguas todas, graças então à conquista do Império Romano nessas regiões e na mistura dessas linguagens. Agora você conhece um pouco mais da cultura romana. Gostou? Então curte esse vídeo, se inscreve no canal e espera aí que vem muito mais coisa pra gente conhecer e aprender. Beijos e tchau!